Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um seu, nosso podcast Arremate Legal ao vivo pelo Instagram e também para você que está no YouTube ou no Spotify no canal Arremate Legal. Eu sempre falo para você o seguinte: aproveita, tem o link aqui embaixo para você participar da comunidade Arremate Legal. Então participe da comunidade Arremate Legal porque tem muita coisa interessante que acontece por lá, notícias, olha, oportunidades, muita informação, sim, porque o meu objetivo é trazer conhecimento jurídico, não só jurídico, né, mas conhecimento, eu sempre falo, para atuar no mercado de leilões, que eu chamo de negócio imobiliário de leilões, você precisa ter uma visão 360. Você precisa entender efetivamente que o leilão é um negócio imobiliário. E isso faz com que você tenha que entender do direito, sim, tem análise jurídica. Você tem que entender do aspecto comercial do mercado imobiliário, tem que conhecer. Tem que saber fazer análises financeiras, também tem que saber. Então você tem um arcabouço muito grande de necessidades de aplicação do conhecimento para atuar na área de leilões de imóveis. Então, você é advogada, você é advogado, também acaba tendo que ampliar o seu conhecimento, que eu chamo de habilidades. Então, a hard skill que você, advogada, você advogado já tem, é ou está relacionada ao juridiquês, ao conhecimento jurídico, mas você tem que olhar também outros conhecimentos, outras habilidades, soft skills que são necessárias também para atuar com leilões de imóveis. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Ó, quer fazer pergunta? Quem está ao vivo, faz pergunta à vontade, porque o objetivo é também gerar essa interação e, com isso, trazer respostas para alguma pergunta que você eventualmente tenha, tá? Aproveito para falar o seguinte, ó. Ah, recebi ontem esse livro, que eu escrevi um artigo. Que maravilha! Eu escrevi sobre alienação por iniciativa particular, que é uma das formas de expropriação. Então, ó, e o livro tá muito legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sorteio desse livro na comunidade Arremate Legal, tá? Vou fazer sorteio desse livro na comunidade Arremate Legal. Eu vou colocar as regrinhas lá para participar do sorteio. Então, ó, Natália, você já tá na comunidade? Fala aí. Se você já tá na comunidade, beleza. Se você não tá, meu, é de graça. Não, você só vai ter informação, tá? Aí você deixa lá silenciado, ouve e tal, vê, o que nem hoje de manhã, antes de entrar na live, eu mandei um áudio falando assim, ó, vou lá, vou lá, vou lá. E aí você tem realmente informações interessantíssimas sobre leilões. Bom dia, Carla. A Carla deve estar. Você já está no aeroporto, Carla, para ir para o Ibradim? Já vai hoje, né? Boa viagem para você, aproveite bastante. Ó, vai ter sorteio de livro lá na comunidade Arremate Legal. Eu escrevi nessa obra coletiva, eu escrevi um artigo interessante. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse. Olá, rumo a Salvador, tá certo. Parabéns aí. Infelizmente, eu não vou poder estar lá contigo, com o pessoal lá do Ibradim, que o pessoal é gente boníssima mesmo. Ontem eu falei até com a Graziella, ela falou que também vai hoje, né? Já tá se preparando para ir hoje. Ah, você vai junto com ela? Que legal. Manda beijo para ela também. Que maravilha. Boa viagem para vocês. Que legal. Vitor, bom dia. Ó, e hoje eu quero trazer uma reflexão interessante, até em continuidade ao que eu estava falando ontem. Aliás, ontem a live foi muito interessante, né? Porque eu falei, ah, mito ou verdade, é fácil arrematar imóvel, né? E uma coisa que é muito importante, assessoria jurídica. Assessoria, e não é nem assessoria jurídica, é assessoria em negócios imobiliários de leilão.
Quando você advoga para arrematantes, você não é um advogado, você não é uma advogada. Você é uma assessora, um assessor, porque o que eu falei aqui no início, são várias habilidades que precisam ter para atuar nessa área, né? E até vou pegar aqui meu iPad aqui para poder trazer um exemplo prático, efetivo, né, do que a gente tem de interesse, ou melhor, de análises interessantes. E um ponto que vale a pena refletir sempre, 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 é a responsabilidade do arrematante, da pessoa arrematante, com relação aos débitos que recaem sobre o bem. Isso é muito relevante, muito mesmo. Por quê? Porque esse jogo de números que vai estar lá na análise financeira, que vai repercutir, reverberar na análise financeira, ela realmente é um fator que influencia na decisão de apertar o botãozinho para ofertar lance. Vale a pena ou não vale a pena ofertar o lance naquele leilão? É justamente sobre isso que você precisa ter um dos, né, cuidados. E aqui alguns vão até falar que isso seria débitos ocultos, né? Eu não digo, ó, a análise bem feita, lembre-se, fator previsibilidade. É a visão do além do alcance, é o olho de Tandera. Não sei se alguém pegou a referência aí, né? O olho de Tandera, a visão além do alcance. Você tem realmente uma perspectiva de conseguir antever a maioria esmagadora das questões que influenciam não só a arrematação, mas o pós-arremate. E justamente esse criar a visão é um diferencial para quem atua com leilões de imóveis. Entender, antecipar problemas, né? Até ontem eu estava conversando com a Grazi, né? Não sei se a Grazi está aí ouvindo junto com a Carla, mas eu estava conversando com a Grazi ontem e falando sobre problemas relacionados a registro da carta de arrematação, levantamento de constrições, né? Eu vou falar sobre isso em uma live mais específica, tal. Falando em live mais específica, já convite, ó, quinta-feira, hoje é quarta, amanhã, quinta-feira, hoje é quarta, amanhã, 16 horas tem aula, muito mais que um edital de leilão, a aula muito mais que o edital de leilão, 16 horas. Sabe o que eu vou falar? Eu vou comentar sobre um julgado interessante do TRF5 que numa alienação fiduciária, reconheceu a falha na intimação para purgação da mora porque só o marido foi intimado e a esposa não. Entra questões de gênero. Meu, é muito interessante e é importante por quê? Porque isso poderia muito bem impactar o leilão. Aliás, ó, tá para sair curso de alienação fiduciária. Eu vou ministrar um curso sobre leilões de alienação fiduciária, tá? Então, vem comigo, vem comigo. Tem muita coisa que vai acontecer nesse segundo semestre para quem quer atuar com leilões. Mas olha só que interessante, né? Você vê, é um outro fator. Esse da aula de amanhã é um outro fator do quê? De previsibilidade, que dá para antever o risco e aí ver se assume ou não o risco. Mas olha só, eu quero tratar justamente desse tema de hoje que não dá para esgotar numa live, claro, não dá, não é o objetivo aqui não é esgotar, mas é trazer realmente uma repercussão para que você pense o seguinte, bom, então eu preciso analisar se eu terei impacto ou não dos débitos condominiais nesta arrematação. Bom dia, Kiko Naga. Bom dia, Dutra Souza.
Opa, meu amigo Marcos Vinícius Kikunaga, toda terça-feira, 8h21, tem live lá na Adnotária. Aliás, a Adnotária, Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. Vem para a Adnotária e você também vem, tá? É muito interessante porque, e até eu falei no episódio que eu gravei agora essa semana, cara, para mim foi profissionalmente, cara, e pessoalmente, né? Dois aspectos importantes. Eu tenho muito valor agregado por conta desse querido aí do Kikunaga e de todo mundo da Adnotário que me abraçou. É uma família, né? Muito legal mesmo. Bom, mas olha só, e aliás, o Kikunaga tem versões, visões sobre o direito notarial registral nos leilões muito interessantes, né? Muito interessantes, né, meu amigo? Registro, um dia vamos falar mais aqui sobre registro do auto de arrematação. Eu falo em averbação, né? Eu tenho uma vertente para averbação do auto de arrematação, que Konaga já tem um posicionamento para o registro do auto de arrematação. Ó, não para fins de transferência do domínio, mas já com, nem vou adiantar aqui, né? Mas já como um direito real de aquisição, né? Que nasce pelo auto de arrematação. Bom, é interessante. Aliás, essa semana o Kikunaga deu uma palestra, uma aula interessantíssima lá na Comissão de Direito Imobiliário, né? Na coordenação de leilões, a Grazi, o Daniel e eu lá estamos à frente e justamente falou sobre aquisição originária derivada, meu, e a pesquisa que eu fiz, né, a maioria entende, olha só, esse entender, talvez seja desejo, né, que seja aquisição originária, mas para fins registrais é derivada. Aliás, ó, eu tô lendo aqui, nesse livro aqui tem artigo interessante também que eu comecei a ler, comecei a folhear aqui, e ó, vai ter sorteio dessa obra na comunidade Arremate Legal, tá? Vai ter sorteio lá na comunidade Arremate Legal, então entra aí na comunidade Arremate Legal, que vai ter sorteio dessa obra sobre leilões, tá? Leilões imobiliários, prática, mercado e oportunidades, da editora Foco, da minha amiga Roberta Densa. Obrigado, editora Foco. Até conversei com ela hoje de manhã. Bom, mas olha só, o que que eu quero trazer aqui hoje, né? Débitos condominiais. É um débito oculto, um risco oculto? Se bem analisada a oportunidade de leilão, não. Ah, então eu posso garantir que o arrematante não responde por débitos de condomínio? Essa é a pergunta de milhões. Mas olha só que interessante. Se a gente fizer um paralelo, primeiro, quais são os principais débitos que devem se ter cuidado? Principais, mas não os únicos. Que se deve ter cuidado para a arrematação: IPTU e condomínio. Aí aqui alguém vai falar assim: não, mas IPTU? Pô, Jorge, você tá falando groselha, mano. Ah, que IPTU? O STJ já pacificou com aqui efeito geral, repercussão geral num tema repetitivo. Tema 1134 falou o seguinte: ó, ainda que o edital fale o contrário, vai ter o quê? O IPTU se sobrerroga no produto da arrematação e o arrematante não responde pelo passado. Porque o que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta para nunca mais. Mas é claro que mesmo com essa diretiva do STJ no tema 1134, é relevante a análise do IPTU no leilão. Outro dia eu falo sobre isso, tá? Outro dia eu falo sobre isso, porque há uma repercussão importante. Mas até para fins de débito condominial, tá? Até para fins de débito condominial. E aí, olha só, o arrematante responde ou não? Primeira coisa que você tem que observar, tá? O edital de leilão, ele traz a regra do jogo. O edital do leilão, ele é edificado, ele é promovido, ele é estabelecido, ele é
elaborado pelo leiloeiro público e chancelado pelo juízo da expropriação, com o viés de justamente trazer segurança jurídica para a arrematação. Então, o objetivo do edital é trazer as regras da alienação, da alienação forçada que está sendo realizada, e, ao mesmo tempo, é um instrumento vinculante a todos, ao juízo, ao exequente, ao executado e a terceiros. Claro que eu estou falando não apenas do arrematante, mas eu também tenho outros terceiros que estarão sendo ou tendo repercussão sobre, por exemplo, coproprietário, por exemplo, credores. Por quê? Porque nós temos um sistema normativo de elaboração do edital que vai impactar não apenas o arrematante, mas o exequente, o executado, vai vincular também o judiciário, vai trazer também vinculações outras para terceiros. Sim. Então isso é muito importante de você ter em mente que o edital, tanto que, olha só que interessante, para participar de qualquer leilão, você, você que está interessado em arrematar, você irá, e claro, você que presta assessoria em negócios imobiliários de leilão, então você está assessorando, você vai ter a situação de na habilitação, quando a pessoa quer promover a habilitação, ela precisa, sob pena de não se habilitar, ela precisa declarar que leu, que compreendeu, que tem ciência, que concorda, anui com todos os termos do edital de leilão. Ah, mas eu não concordo com isso. Não participa. Não participa. Por quê? Porque o edital do leilão é vinculativo. Você participa se quiser e se quiser você se vincula. Então, partindo dessa premissa, é o olhar que você tem que ter para analisar aquele fator que eu sempre falo, previsibilidade. Aqui. Você traz para o presente o que ocorrerá ou as repercussões que irão ser evidenciadas no futuro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E os débitos condominiais estão nessa análise. Sim, 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 sim. Então, quando você analisa o edital de leilão, você vai ter condições com o olhar. Claro que não, olha só, esse olhar envolve interpretação jurídica. Esse olhar envolve interpretação jurídica. Ou seja, verificar, definir, estabelecer, concluir que o arrematante responderá ou não pelos débitos condominiais anteriores à arrematação depende de interpretação jurídica dos termos do edital. Então, olha só, é claro que eu como leiloeiro, eu tento deixar o edital de leilão da forma mais palatável possível. O que significa isso? Da forma mais interpretativa, de forma mais fácil. Porque olha só, o meu objetivo enquanto leiloeiro é concluir o ato da alienação forçada, é realizá-lo com êxito. Senão eu não recebo nada. Eu não recebo nada.
Bom dia, Camila Andréia. Calma aí, é você, Camila? Faz tempo, hein? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Samer Camargo, Silvio Lousada, bom dia. Sejam bem-vindos por aqui, né? Ó, quiser fazer pergunta, faça. Já estão na comunidade? Entra na comunidade. É importante você entrar na comunidade. Ó, vai ter sorteio dessa obra aqui que chegou ontem para mim, que eu escrevi um artigo aqui muito interessante, vai ter sorteio lá. Eu vou fazer sorteio lá, tá? Bom, então olha só que interessante, que importante. O edital de leilão, ele, se bem interpretado, vai antecipar justamente essas situações de risco. Ah, mas então peraí. Vamos lá. Se no edital eu concluir, se pela interpretação do edital eu concluir que o arrematante responderá pelos débitos de condomínio, isso significa que não vale a pena arrematar? Caraca! Olha que interessante essa pergunta. Você, ao interpretar a oportunidade de leilão, você se depara com a seguinte situação: pô, o arrematante responde pelos débitos de condomínio. Anteriores à arrematação. Vale a pena ainda assim arrematar? A resposta será dada por um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores. Que dependerá, sabe do quê? Da chamada análise financeira. A análise financeira da oportunidade de leilão é uma conjugação de informações colhidas e interpretações da análise comercial, da análise jurídica e de elementos que vão compor, outros elementos que vão compor a análise financeira, que vão gerar conclusões. Eu desenvolvi. Vocês sabiam que eu tenho uma calculadora de análise financeira? Sabia? Não. Não sa... Você não sabia que eu tenho. Entra na comunidade, porque eu vou soltar o link lá. Aliás, tem o link na bio, na bio também tem o link para você receber de grátis essa calculadora no teu e-mail, para você usar offline, tá? Para você usar offline. Eu tô buscando adaptá-la para a reforma tributária que vai impactar a partir de janeiro as arrematações, tá? Mas olha só, vamos pegar um exemplo aqui então. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou até tirar o óculos para conseguir ler. Eu tenho que tirar o óculos para conseguir ler, tá? E aí nós temos aqui um leilão que acaba dia 3 de setembro. 3 de setembro, um apartamentinho, olha que interessante, um apartamentinho, deixa eu ver aqui quantos metros quadrados tem. Ele tem 59 metros quadrados em Guarujá, na Rua Santos, bem localizado, na Pitangueiras, tal. Olha só o que está no edital de leilão, tá? Olha só, o edital de leilão, tá? Você tem acesso antes mesmo de se habilitar para participar do leilão, tá? Então você tem condições de antecipar a interpretação que é relevante sim, tá? Olha só o que está no edital de leilão. Olha só. Nos termos da decisão proferida às folhas 431/432, portanto, aí abre aspas, portanto, defiro o pedido formulado pelo exequente, as folhas 292 e 293, determinando que conste expressamente do edital que o arrematante será responsável pelo pagamento da totalidade dos encargos condominiais, vencidos e vincendos, a partir da lavratura do auto de arrematação, independentemente de sua emissão da posse. Essa disposição do item 9 repercute na análise financeira. Claro, por quê? Será responsável pelo pagamento da totalidade dos encargos condominiais,
Vencidos e vincendos pelo pagamento da totalidade dos encargos condominiais, vencidos e vincendos a partir da lavratura do auto de arrematação, independentemente da emissão na posse. Vencidos e vincendos. Então, essa análise vai impactar, então, então o arrematante é responsável pelos débitos condominiais anteriores à arrematação? Sim, sim. Só que aí o que acontece? Você vai precisar analisar justamente os débitos condominiais em repercussão com os demais débitos. Por quê? Porque uma das coisas que é mais importante de ser, uma das, né? Porque tem um monte, mas uma das coisas mais importantes que você, que presta assessoria para arrematantes, assessoria em negócios imobiliários de leilão, ou para você que é arrematante, mas você vai depender de conhecimento jurídico também, você vai precisar trazer pela previsibilidade, você vai precisar fazer o chamado concurso de credores. Concurso de credores. Concurso de credores. No concurso de credores, você vai conseguir encontrar na fila do pão o crédito condominial. E vai conseguir analisar se o crédito condominial com o produto da arrematação, nesse caso aqui, ó, o valor da arrematação atualizado até agosto é de 188 mil. 189 mil aproximadamente, né, arredondando aqui, 189 mil. Se esse produto da arrematação, ele vai ser suficiente para pagar débito de IPTU, se ele vai ser suficiente para pagar outros débitos que são anteriores ao, ou que preferem o crédito condominial. Porque isso é relevante, porque ó, aqui no edital, débito de IPTU de 2026, né, apurado aqui no edital, R$ 3.600, arredondando. Crédito de IPTU até 2025, R$ 41 mil, arredondando. E aí você vai, claro que aí tem ciência por trás, tá? Não dá para eu resolver isso aqui agora, mas você precisa colocar, antecipar o concurso de, meu, essa dica, esse insight é assim absurdo para você que atua com leilões de imóveis. Só que você precisa saber como faz o concurso de credores, como se analisa o concurso de credor, porque tem critério material, critério processual para analisar o concurso de credores. Sim, você tem que ter essa análise do concurso de credores sob o prisma da ordem da preferência material e da preferência processual, tá? No curso eu explico isso, tá? Detalhadamente. Nossa, eu fico, que acho que 3 horas falando só sobre isso, ou até mais. Porque é relevante atuar nessa parte. Então, você consegue antever. Olha só, um outro imóvel aqui em leilão. Deixa eu pegar aqui um outro leilão aqui de imóvel. Ó, eu peguei um apartamento de lance inicial de 188 mil, que o lance na primeira praça era 314. Vamos pegar um outro aqui. Meu, tem um outro apartamento muito interessante. Meu, esse apartamento é dentro do mar. Lance inicial na primeira praça que ainda não acabou. Quer dizer, nem começou ainda. É para setembro e outubro esse leilão. 2.648.000. Lance inicial na segunda praça, 1.588.000. Tá? Neste caso aqui, olha só que interessante, nesse caso aqui, eu, leiloeiro, tinha provocado a juíza para falar assim, juíza, ó, os débitos são muito altos de IPTU e condomínio, coloca a trava no edital de que o arrematante está blindado. Está blindado dos débitos anteriores à arrematação. A juíza, num primeiro momento, colocou. Aí sabe o que o condomínio, porque aqui é uma execução condominial, fez? O condomínio chegou e falou assim: não, 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 não.
eu quero que conste no edital que o arrematante vai ser responsável. Olha só, cadê? Tem aqui, né, em algum item aqui, cadê? Ó, aqui, ó, agravo de instrumento, tá no edital do leilão, no item 13. Agravo de instrumento, execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais, leilão judicial, decisão que determinou constar no edital que os débitos condominiais subrogam-se no preço da arrematação, insurgência do condomínio exequente, insuficiência do valor do bem para a quitação integral das dívidas que recaem sobre ele, natureza própria e renda das obrigações condominiais, responsabilidade pelo arrematante pelos débitos anteriores que expressamente desde que expressamente consignados no edital. Aplicação do 1345 do Código Civil. É uma interpretação. Possibilidade de responsabilização do arrematante pelo saldo remanescente quando insuficiente o produto da arrematação. Necessária a retificação do edital para resguardar a efetividade da execução, bem como preservar a segurança jurídica do leilão. Decisão reformada, recurso provido com determinação. Quer dizer, este acórdão obrigou a estar no edital a responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores à arrematação. Isso significa que não vale a pena arrematar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, olha, isso que é importante. É claro que quando tem a isenção, ou quando a sua interpretação é pela isenção da responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores à arrematação, é claro que você tem uma situação. Você fala, pô, ufa, porque na análise financeira vai sobrar, ou pode ser que sobre uma conta maior, um spread maior, que é o que você busca no investimento de leilão, que é o que o seu cliente busca quando quer investir em leilão. Então, isso faz com que realmente fique mais interessante a oportunidade. Mas não é porque você tem a responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores à arrematação, que isso já é um não absoluto. É sempre um depende. Depende do quê? De análise. Previsibilidade. 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 Isso é importante de você ver. Isso é importante de você reconhecer. Agora, você precisa saber como interpretar, saber como analisar. Então, o fato do arrematante, da pessoa arrematante, responder por débitos anteriores à arrematação, que é uma situação, débitos de condomínio anteriores à arrematação, que é uma situação possível de ocorrer, você tem que isso não significa que não valha a pena arrematar. Significa que a análise financeira vai compor essa situação, ou eventualmente esse risco, e você vai falar assim, bom, então, peraí, é com mais cautela que eu vou analisar essa oportunidade. É com mais cautela que eu vou analisar essa oportunidade. Porque pode ser que não valha a pena, mas pode ser que valha a pena. Por exemplo, esse daqui, esse apartamento que eu falei na segunda vez, esse é um apartamento, quer ver, ó, vou falar quantos metros quadrados ele tem. Ele tem 251 metros quadrados de área privativa. Tem armário na garagem, tal. Meu, eu não lembro agora quantas vagas tem. Deixa eu ver aqui se fala quantas vagas. Bom, fala quantas vagas tem. 3 vagas de garagem. E quarto de despejo, que eles chamam. Caraca, meu. 251 metros quadrados. E assim, é um condomínio que não é de frente para o mar. Não é de frente para o mar. É no mar. Porque quando você está na varanda, você não olha a praia, você olha o mar. É diferenciado. Então, quer dizer, pode ser que valha a pena, pelas peculiaridades do imóvel e a análise financeira. Então, você que é assessor em negócios imobiliários de leilão, você que é arrematante, você precisa saber fazer essa análise financeira à luz do reflexo da análise jurídica com relação ao débito de condomínio. E isso compõe a pergunta:
Vale a pena arrematar em leilão? Essa oportunidade? Essa oportunidade é viável? Lembre-se sempre, o leilão é seguro, leilão é lucrativo, mas leilão é trabalhoso. E a oportunidade só vale a pena quando a análise é bem feita. A oportunidade de leilão só vale a pena quando a análise é bem feita. Isso é importante. Isso é importante de ser evidenciado também. Também, também. Pessoal, ó, amanhã, 16 horas. O que vocês vão fazer amanhã, 16 horas? 4 da tarde também, como eles falam. Amanhã, às 16 horas, tem aula. Aula, é uma horinha, aula, muito mais do que o edital de leilão. Aula muito mais que o edital de leilão. E por que que eu coloco essa aula quinta-feira, 16 horas? É porque eu estou ensinando você a ganhar dinheiro, então você está trabalhando. Estudar, você tem que incorporar o estudo ao trabalho. Sim, e o trabalho que gera, o estudo que gera repercussão no teu trabalho. Repercussão no teu trabalho. Por isso que quinta-feira, 16 horas, aula, muito mais que o edital de leilão. E ó, eu vou falar de um tema que importa para um leilão, ou para o leilão, ou os leilões de alienação fiduciária. Um tema interessante que mexe com validade de intimação. Vai ser interessantíssimo, tá? Aqui. Vai ser interessantíssimo. É esse o tema? Caraca, é esse o tema? Ou é. Cara, agora eu me confundi no tema. Será que é esse? Eu acho que é esse. Se não for, eu vou avisar qual é o tema. Putz, é que tá no meu celular aqui o tema. Ai, ai, ai. É porque, ó, esse tema. Ah, não, não, não é esse tema, não. Esse tema é. O que acontece? Ontem, segunda-feira, eu abri caixinha de pergunta. Meu, aproveita as caixinhas de pergunta quando eu faço. Eu fiz uma caixinha de pergunta e aí uma amiga minha, advogada, especialista em leilões, assessora em negócios imobiliários e leilões, a minha amiga Cíntia, da OAB, da seccional, ela tá lá na comissão de leilões, é advogada muito atuante, aliás, sigam ela. Cíntia, esqueci o nome, esqueci o sobrenome dela. Aff, Maria, ela vai me matar porque eu esqueci o sobrenome dela. Putz. E aí, justamente, você tem uma realidade e ela me fez uma pergunta muito interessante. E justamente essa. Ah, já sei. Direito real de habitação. Direito. Ó, direito real de habitação. Se isso influencia, impede ou nada a ver com relação ao leilão. Direito real de habitação a cônjuge sobrevivente. Artigo 1831 do Código Civil. Lembrei. Caraca, ainda bem que eu lembrei. Ó, amanhã, 16 horas, aula muito mais que o edital de leilão. Aqui, olha só, o Wagner pergunta. Wagner Oliveira, obrigado. Ó, perguntem. Ó, tem 2 Wagner aqui. Wagner Lima, sempre por aqui. Eu sei que você vai estar na aula de amanhã, né, Wagner? Eu sei que você sempre tá. Prof, quando existem várias penhoras trabalhistas e também tem dívida de condomínio, o que se paga primeiro? Os débitos alimentares são pagos primeiro. Wagner, o Wagner pergunta: se não sobrar o arrematante, tem que pagar a dívida condomínio? Meu amigo, Wagner, é um depende a tua resposta. É um depende, porque depende do edital, depende de interpretação, que é o que eu trouxe aqui. Eu não sei que horas que você chegou aqui na live hoje, mas se você chegou um pouco depois, vai ficar no YouTube e no Spotify. Canal Arremate Legal. Vê lá, canal Arremate Legal. Olha só que interessante. A interpretação jurídica do edital de leilão, que vai ser feita à luz do concurso de credores, que é o que você está perguntando, à luz do concurso de credores, e à luz dos termos do edital do leilão com relação à interpretação da responsabilidade ou não do arrematante pelos débitos condominiais, é que vai ser colocado na conta, na análise financeira, para verificar se, primeiro, se o arrematante tem ou não essa responsabilidade, se vai atingir ele essa responsabilidade. E segundo, se atingir,
Vale a pena arrematar ainda assim? Porque olha só, não é porque o arrematante pode vir, não dá para eu falar que sim nem que não absolutamente. Não é porque o arrematante pode vir a responder pelos débitos de condomínio que não vale a pena arrematar. Depende de análises. Depende de análises. Análises relacionadas. Deixa eu beber água aqui. Análises relacionadas a conjugação comercial, jurídica, financeira. Lembre-se sempre, quase caiu o copo d'água aqui no meu carpete. Leilão é seguro, leilão é lucrativo, mas é trabalhoso. E assim, Wagner, ó, uma coisa que não dá, eu não consigo, é impossível eu dar uma resposta pronta. Ah, é assim sempre. Objetiva. Não, 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 não. Não, não dá. O direito, Wagner, até me fala se você é advogado, tá? É importante isso. É o Wagner Oliveira. O Wagner Lima também, o Wagner Lima eu sei, né? A gente já conversou. Quando você fala em leilão de imóvel, as interpretações jurídicas impactam muito. E ó, não é qualquer advogado que faz interpretação jurídica adequadamente para leilões. Não é, não é, não é. Aliás, é uma falha da graduação. É uma falha da graduação gigante, gigante, gigante. Por quê? Porque não dá tempo de falar. Na graduação não dá tempo de falar. Eu dei aula há anos de processo civil em graduação. Não dá tempo de falar. E aí o que acontece? Você sai da faculdade deficiente. Aí entra na prática. Quando eu peguei o meu primeiro caso de leilão e os subsequentes, até porque não era nenhuma época que tinha, eu não tinha um Geórgios para me ensinar para ficar falando todo dia, 8 horas e 8 minutos da manhã, ao vivo pelo Instagram. E depois, se eu perdesse, acordasse tarde e tal, lá no canal Arremate Legal no YouTube. Eu não tinha, eu não conseguia, não existia isso. Eu tinha que correr atrás de livros. Pesquisa de jurisprudência também era diferente, difícil. Tal. Então, hoje a gente tem uma facilidade, só que, ó, a gente tem uma facilidade, mas muita gente corre atrás de pílulas para facilitar a vida. E assim, ó, isso me deixa muito triste. Sabe por quê? Porque quando você atua, qualquer área do direito. Claro que os leilões de imóveis não são só direito, é um negócio imobiliário de leilão, que uma das partes é direito. Você tem que ter responsabilidade para o quê? Para não ir atrás da resposta fácil. Você tem que entender os vieses para poder dominar por cima a realidade. E aí poder fazer justamente uma análise adequada, vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? E isso não é simples, é trabalhoso, tá? Então, Wagner, por exemplo, eu trouxe dois causos aqui, duas oportunidades de leilão, que eu não estou dizendo que não vale a pena. Eu estou dizendo que aqui, nesses casos, está claro que o arrematante irá responder. Mas pode ser que valha a pena na análise financeira. Ó, eu, leiloeiro público, nos casos que eu faço leilão, eu posso orientar, mas o resultado da análise é você, você. Eu explico tudo para você. Se você tiver cliente interessado, aliás, qualquer um que tiver cliente interessado ou você está interessado em arrematar um imóvel que eu faço leilão, entre em contato comigo, eu vou conversar com você, eu mesmo vou conversar com você e vou falar assim, ó, nesse caso assim, você tem que fazer essa pesquisa, você tem que fazer essa análise, ó, aí você vai tirar a conclusão.
Por quê? Porque essa é uma nossa, essa é uma outra pergunta que me fazem sempre. Pô, e aí, vale a pena arrematar esse leilão? Esse imóvel? Então, eu não posso te responder isso como leiloeiro. Eu posso te ensinar o caminho da resposta. Bom dia, Paulo Fonseca, seja bem-vindo. Ó, quem não tá ainda na comunidade Arremate Legal? Quem não tá ainda na comunidade Arremate Legal? Tem o botãozinho aí embaixo para você clicar e entrar na comunidade Arremate Legal. Eu escrevi um artigo nessa obra da editora Foco, da minha amiga Roberta Densa. Falei com ela hoje até. Falei, ó, eu vou sortear, vou começar a sortear um monte de livro, tá? E eu vou sortear lá na comunidade Arremate Legal essa obra aqui, tá? Essa obra aqui pode ser sua, tá? Pode ser sua. Então, olha só que interessante, tá? Entra na comunidade porque... E, ó, chegou agora, Paulo, canal Arremate Legal, YouTube ou no Spotify, você escolhe, tá? Ah, tem gente que nem no carro eu vejo o YouTube. Ouço, né? Porque eu tô dirigindo. Quando eu tô correndo, caminhando, fazendo exercício que eu tô com meu fone de ouvido, tal, pá, eu ponho no Spotify. Mas tem imagens também no Spotify, tá? Então, é o podcast Arremate Legal, tá? Então entra lá, Arremate Legal, que você vai ter acesso, tá? Então é isso, beleza? Então, assim, não dá para dar resposta cara crachá na lata, uma pílula que resolve. É um tratamento, é interpretação, é análise caso a caso. Caso a caso. Então é isso, beleza? Ó, meus amigos, amanhã, 16 horas, aula. Amanhã, 16 horas, aula. Muito mais que o edital de leilão. Eu vou postar lá na comunidade, eu posto lá sempre a chamada, o link. É aula pelo Zoom, tá? Gratuita. Gratuita. Ah, mas depois eu consigo ver? Gratuitamente não, tá? Porque aí vai entrar numa. Eu tô estruturando até o. Acho que foi você, né, Wagner, que me perguntou. Wagner Lima, que me perguntou. Eu tô estruturando um produto para que você tenha acesso a muito conteúdo. Porque, ó, sinceramente, conteúdo aqui é de qualidade. Você pode até não gostar da minha resposta, tá, Wagner? Você pode até não gostar do que eu digo aqui. Mas eu digo a minha interpretação pelo que eu conheço e pelos meus anos de experiência. Pô, é mais de 20 anos de experiência com leilões. Os últimos 13 anos como leiloeiro. Antes como advogado de arrematante. E como arrematante também. Então eu sei o que você está pensando agora. Eu sei o que você, investidor, investidora, está pensando. Eu sei o que você, advogado, advogado, está pensando. Eu estruturei isso no meu escritório. E eu quero que você também tenha esse viés no seu escritório, se você é advogado, advogado. Negócios imobiliários de leilão. Beleza? Só que é trabalhoso. Leilão é seguro, leilão é lucrativo, mas leilão é trabalhoso. Perfeito? Vou encerrar aqui a gravação do podcast para o YouTube, para o Spotify. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau!